Irmãos e irmãs, nós nos aproximamos daqui a pouquinho para o final do tempo litúrgico, o final do tempo comum. Hoje nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum na nossa liturgia, onde nós caminhamos com os paramentos verdes. Logo já nos aproximamos no final de novembro de celebrar Cristo, Rei do Universo. Nesta semana nós celebramos a missa na sexta-feira de Santo Antônio de Santana Galvão. Após a morte de sua mãe, Frei Galvão, que nasceu na cidade de Guaratinguetá, São Paulo, ao lado de Aparecida, ele assume a Senhora Santana como a sua protetora, padroeira, por isso que ele insere ela no nome dele, Santana Galvão. E nós distribuímos na sexta-feira as pílulas de Frei Galvão. Talvez ainda tenha alguma na secretaria para quem desejar. Frei Galvão, ele constrói lá em São Paulo o Mosteiro da Luz, onde estão as irmãs concepcionistas, e lá está o seu corpo também. E ele trabalhou nesse mosteiro como pedreiro. Rodrigo foi para o seminário com 13 anos, bem longe da família. Ele lá também aprendeu engenharia, né? Portanto, o dia de Frei Galvão é dia dos engenheiros. Vocês têm algum engenheiro aqui? Na pessoa do nosso acólito, é dia dos dentistas também. Então, parabéns aí aos engenheiros e dentistas que celebraram o dia de Santo Antônio, dia 25. E aí, um dia ele estava em Guaratinguetá, buscando recursos para construir o mosteiro, e alguém veio desesperado, numa fazenda muito longe, pedindo que ele fosse lá para dar uma bênção, mas ele não podia, porque já estava retornando para São Paulo. E aí, ele então pega uma frase do ofício de Nossa Senhora, embrulha num pedacinho de papel, em formato de pílula, escrevendo: ó Virgem, antes, durante e depois do parto, tem lá escrito certinho no papelzinho, e ele leva, a pessoa toma, ela estava com aquelas pedras no rim, e outra pessoa depois para frente, com trabalho de parto, e não acontecia, e tomando essas pílulas, elas recebem a graça de serem curadas, né? E essas pílulas são feitas, então, tanto ali na cidade de Guaratinguetá, onde está a igreja de Frei Galvão, como também em São Paulo, onde estão as concepcionistas, que são aí enviadas, abençoadas para nós. Na segunda leitura de hoje, da carta dos Hebreus, esta carta, ela fala, toda ela, do sacerdócio. E ela diz que o sacerdote é tirado do meio do povo. Portanto, é alguém que veio da comunidade, do povo, não veio da Lua e nem de Marte. E ele é instituído em favor do povo. Por isso que o sacerdote tem a missão de ligar o povo a Deus. Ele é instituído nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados do povo e seu. Por isso que o sacerdote, a gente tem que entendê-lo como uma pessoa humana como nós, mas quando exerce as funções em nome de Cristo, ele age em persona Cristo. Então, quantas pessoas que por meio dos sacerdotes recebem a graça do batismo, de receber os sacramentos, de serem ordenados também, de receberem o matrimônio, a crisma, de receberem a unção dos enfermos, o sacramento da reconciliação, que perdoa os pecados e nos liga de novo ao céu, de recebermos as exéquias na hora da nossa morte. E ele diz ainda na leitura que ninguém deve atribuir essa honra, senão aqueles que foram chamados. Nós somos chamados mesmo com as nossas fragilidades. Então,
Rezemos para que tenhamos sempre sacerdotes no mundo onde hoje as vocações são muito menores do que era antes. Oxalá que não fiquemos sem, porque ficaríamos sem esses tesouros do céu. O Evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 10. O Evangelho de São Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos. Tem apenas 16 capítulos. E nós estamos chegando no final da trajetória de Jesus. Ele está vindo da Galileia, passou pelo território hostil da Samaria, e ele está chegando então na Judéia, que é a região onde está Jerusalém. E todo mundo que vai para Jerusalém, a rota normal, Jerusalém é uma cidade que fica no alto, é passar quase que obrigatoriamente pela cidade de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, da Bíblia. Lá Josué fez uma grande muralha, que alguns celebram o cerco de Jericó. Lá, esse que continuou os trabalhos de Moisés, Josué, vai conduzir o povo à terra prometida. Jesus então está saindo de Jericó, não diz o que ele fez lá, e ele está com os discípulos e uma grande multidão. Então tem gente que está lá porque viu Jesus fazer milagre e quer seguir ele. Tem gente que está lá por curiosidade, ouviu falar desse homem, então estão por lá. E outros estão fazendo um caminho como todo mundo faz. Vocês sabem quando Jesus chega lá em Jerusalém, quando ele vai passar pela paixão, é época da Páscoa. Então muita gente faz uma peregrinação para Jerusalém sempre que tem as festas, que pela religião eu sou obrigado a ir, porque faz parte do rito daquele povo. A maior é a Páscoa, mas tem também a festa de Pentecostes, a festa das tendas e assim por diante. Então, junto com Jesus, tem também muita gente que está subindo para Jerusalém para as festas. E nesta época, o número de pessoas à beira do caminho que pedem esmola aumenta muito também. Como em qualquer lugar onde tem grandes peregrinação e tudo mais, aumenta essas pessoas na estrada que pedem. E aqui, no caminho de Jesus, aparece o filho de Timeu, chamado Bartimeu. Naquela época muitos usavam o nome do pai. Então, Bart, José, filho de José, Bart, Jason, filho de Jason, Bart, Pedro, filho de Pedro. Então o nome Bartimeu fala de quem ele é filho. Filho de Timeu. E em grego significa filho da honra. E o Bartimeu é cego e mendigo. É o único doente, é o único que tem uma fragilidade física no Evangelho de Marcos, que é chamado pelo nome. Muitos recebem o nome da doença. Este é um cego só. Este é um leproso. Ele é cego, mendigo e tem nome. É Bartimeu. É o filho da honra. É o filho de Timeu. E esse homem, a única coisa que ele tem para garantir o seu sustento e a sua dignidade é um manto. É muito comum naquela época aqueles que pedem esmola
ter um manto para colocar as moedas que eles recebem. É como se fosse o manto para o mendigo, a segurança que ele tem, a única, e ele é cego. Imagina esta pessoa na sociedade daquela época, como já nós falamos muitas vezes. A primeira discriminação que ele sofre é a da religião. Ele é cego. Não pode ler a Torá. Uma pessoa que não pode ler a Torá, neste contexto religioso, é uma amaldiçoada. Depois, toda a discriminação social que ele tem. Hoje, as pessoas com deficiências, graças a Deus, têm também alguns recursos, até financeiros, dependendo da deficiência. Aqui não. O Bartimeu ele é excluído. Ou ele dá um jeito de sobreviver, ou ele vai morrer. Então a esmola que ele pede é o jeito que ele encontrou para não morrer. Mas continua a rejeição religiosa e social. Esse Bartimeu que é cego, ele deve ter ouvido falar que Jesus, que eles o chamam de Messias, estava passando por ali. E quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha que interessante. Ele grita porque está confiando que esse Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Grita porque, como ele não enxerga, não consegue ir direto onde ele está, ele espera que o seu grito, que é uma forma de oração, chegue até esse Jesus. Jesus, não sei onde ele está, filho de Davi, tem piedade de mim. Só que o que acontece? Não sei se agora entra os personagens, se algum de nós se encaixa aqui agora. Os que estão pertinho de Jesus, vai falar para o homem que grita: cala a boca, cala-te, fica quieto, olhe a sua situação, você está atrapalhando. Então eles repreendiam aquele Bartimeu cego e que mendigava de chegar até Jesus. Vocês que vieram na missa todo domingo, conseguem lembrar os últimos domingos das pessoas que esses que estavam perto queriam impedir de chegar até Jesus? A primeira eram as crianças, estão lembrados? As crianças queriam chegar, os discípulos queriam impedir, e Jesus falou: deixem vir as minhas crianças. João queria impedir que aquele homem que estava expulsando o demônio em nome de Jesus, ele o proibiu. Jesus disse para ele: não proibais. Olha, você já proibiu alguém de se aproximar de Jesus? Às vezes nós estamos aparentemente tão perto de Jesus, né? Servindo, né? Do ministério ordenado, diácono, acólitos, ministros, canto, você da pastoral, e a gente se acha tão santo, tão perto dele, que a gente acha que outros que para nós são pecadores não podem chegar. Isso é um pecado mortal, porque a nossa missão de batizado é levar o outro até Jesus, do jeito que precisa. Se você precisa levar a sogra de Pedro até Jesus, você tem que pegar na mão dela, ajudá-la a levantar e entregá-la para Jesus. Meu irmão, minha irmã, não dá tempo de falar tanta coisa, mas esse evangelho não está falando do cego Bartimeu.
Ele está falando do cego que enxerga. Porque o pior cego é aquele que vê. O cego aqui não é simplesmente Bartimeu. O cego desse evangelho são aqueles que estão perto de Jesus, mas não estão entendendo quem Ele é. Estão impedindo as pessoas de chegarem até Ele. Eles veem fisicamente, mas acham que Jesus é esse Messias que vem para guerrear. O Bartimeu também pensava isso, porque todo mundo está chamando ele assim. Como que ele gritou? Filho de Davi. Presta muita atenção. Olha como o cego vai chamar Jesus no final do Evangelho, que eu vou falar daqui a pouco. Agora ele está chamando de filho de Davi, como todo mundo. É o Messias davídico, que vai entrar para conquistar Jerusalém. É a mentalidade. E aí então, quando eles repreendiam o cego gritou mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Olha que fé! Você teria coragem de fazer isso? Acho que não. Você teria coragem quando alguém te manda calar, como mandou o cego? Você teria ido embora da igreja e não voltado mais, porque tua fé é xoxa? Às vezes, desculpa a expressão, às vezes é bom ser cego, porque eu fico imaginando esse Bartimeu. Ele teve a graça de não ver a cara feia de quem falava para ele: cala a boca. Eu e você, quando vemos a cara de quem fala para nós: não vem servir mais, você não faz bem as coisas, o outro faz melhor, você é isso, seus pecados são esses. Quando a gente vê, a gente se magoa e não volta mais. Ele teve a graça de não ver as caras feias e bobas falando mal dele, apesar de ter ouvido. Olha que fé! Mandou calar e ele faz o quê? Grita mais forte para Deus. Eu digo para você, irmão e minha irmã, enquanto você tiver uma gota de esperança da cura que você precisa, da conversão que você precisa, do matrimônio que você precisa restabelecer e de tantas outras coisas, uma gota que você tem, não deixe de gritar a Deus como Bartimeu. Não deixe de falar para Deus: Senhor, eu estou aqui, tem piedade de mim. O Bartimeu cego, mendigo, com tanta dificuldade, não deixou que as vozes do pecado de tanta gente religiosa o impedisse de chegar até Jesus. E você, que é tão saudável, vai deixar? Não! Jesus então agora fala: chama ele aqui. E eles chamam e falam assim para ele: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego levantou, o cego melhor, jogou o manto. A única coisa que prendia ele naquela situação. O que você precisa hoje jogar fora? Como ele jogou o manto, que era tão precioso, que ele mendigava por manto. O que você precisa jogar fora hoje, para estar liberto, livre? E livre, ele deu um pulo e gritou de outra maneira agora, de alegria, e foi até Jesus. E Jesus pergunta para ele. Jesus sabe o que ele precisa, Jesus sabe o que você precisa, mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Mestre, Rabuni. Não chama mais ele de Messias, filho de Davi. Olha o salto qualitativo que o cego deu. Mestre. Jesus agora é o mestre da vida dele. Que eu veja. Que esta oração tão pequena e simples do cego possa ser hoje a minha e a tua. Que somos cegos para tantas coisas. Que eu veja, Senhor.
mas que eu veja com os seus olhos, que eu veja com o olho da sabedoria, que eu veja com o olho da caridade, que eu veja com o olho da compreensão, que eu veja com o olho da paciência, porque às vezes estou sendo cego diante de tantas coisas da minha vida, que eu veja, Senhor, diante da seca, diante da queimada, diante da falta de chuva, que eu veja os sinais dos tempos do dia de hoje. E aí Jesus fala para ele assim: vai, a tua fé te curou. Olha que profundo. A fé cura. Como que está a tua fé? A fé desse Bartimeu, eu não sei você, mas eu consigo tocar, eu consigo ver a fé. Eu estou vendo a fé dele. Dizem que a fé não se vê, a dele eu vejo. Uma fé de quem está cheio de problema e mesmo falando para ele ficar quieto, continua procurando Jesus. Uma fé de alguém que grita e pede misericórdia de Deus. Uma fé de alguém que tira o manto e vai até Jesus. É uma fé palpável. Vai, a tua fé te curou. E olha que bonito, no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, não seja nessa vida, que eu não sei quanto tempo você tem, igual aqueles 10 que foram curados e só um voltou para agradecer. Seja como a sogra de Pedro, que foi curada e começou a servir. Seja como Maria, recebeu o anúncio de anjo e foi servir Isabel. Seja como os vocacionados apóstolos de Deus, que deixaram tudo limitados e foram servir Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.